Olá, galera. Vamos conversar sobre o IVL? Então, bora lá. Solta a nossa vinheta. Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Aqui é o Dr. Fábio. Esse é o nosso canal da EcoClass, nosso programa Bate-Papo sobre Saneamento. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o nosso conhecido Índice Volumétrico do Lodo, IVL. Galera, tenho muita certeza de que todos vocês conhecem muito bem o IVL, já ouviram falar de como ele é determinado, da facilidade e das informações que ele nos traz a respeito da sedimentabilidade. Pois bem, nesse bate-papo de hoje, vamos abordar tudo isso daquela maneira rápida e direta, mas também vamos trazer a vocês outras cositas mais que o IVL pode oferecer. Você sabia que ele pode oferecer muito mais do que informação acerca da sedimentabilidade do lodo? Pois é. Então vamos lá descobrir? Vamos bater um papo sobre saneamento? Então vem comigo, o métrico do lodo. Mas antes, vamos lá para a nossa contextualização? Vamos lá. Pois bem, dentro de um tanque de aeração, nós temos um conjunto de micro-organismos importantes que atuam na degradação, na estabilização da matéria orgânica. Dentre esses micro-organismos, comumente e desejável de serem encontrados dentro de um tanque de aeração, temos dois grupinhos que conversamos sobre eles no nosso último bate-papo. Me refiro às filamentosas e às formadoras de floco. As bactérias filamentosas, que formam colônias filamentosas, e as bactérias formadoras de floco, aquelas que têm a habilidade de liberarem o EPS. Não sabem muito bem do que eu estou falando? Pois bem, tá aí uma oportunidade para vocês conhecerem como o nosso canal é bacana. Olá, clica lá no bate-papo anterior, Floco Biológico. Vocês vão compreender muito bem sobre essa dinâmica que eu estou agora apresentando de forma contextualizada. Ok? Combinado então? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. O fato é que no tanque de aeração temos as bactérias filamentosas e as bactérias formadoras de flora. Isoladas, esses micro-organismos, eles não têm uma atuação nem tão pouco interessante para eles, nem para nós. Porém, quando se consorciam, formam uma estrutura fundamental para o processo biológico de crescimento de biomassa em suspensão. Me refiro ao floco biológico, objeto de conversa do bate-papo anterior. Bom, pois bem, no tanque de aeração, no processo de crescimento de biomassa em suspensão, a união desses dois conjuntos de micro-organismos dá origem a essa estrutura aqui, o floco biológico. Dessa forma, para que nós tenhamos um bom processo de biofloculação, é necessário que a comunidade, que a população, melhor dizendo, de bactérias filamentosas e formadoras de floco estejam em perfeito equilíbrio. Quando conseguimos conciliar essa população dessas duas espécies de bactérias, temos a biofloculação, a formação do floco biológico de forma desejável e interessante para aquilo que o processo biológico almeja e deseja dessa estrutura. Por quê? Porque, pois bem, aqui nós temos um fluxograma do processo de lodos ativados. Tanque de aeração, decantador secundário, linha de retorno de lodo. O que nós temos aqui mesmo dentro do tanque de aeração? Elas, ou eles, os flocos biológicos. Esses flocos biológicos, eles estão aqui capturando a DBO particulada, insolúvel, metabolizando, enfim, fazendo tudo aquilo que já conversamos em outros momentos bem recentes. Ah, no anterior, olha lá de novo, hein? Vamos lá, dá uma olhadinha lá. O fato é que esse floco biológico, cedo ou tarde, migra aqui para o decantador secundário. E aqui no decantador secundário, ele está sujeito à sedimentação gravitacional. Sedimentação do tipo 2 por zona e do tipo 4 por compressão. Hoje eu estou assim no merchan danado. Galera, estão meio perdido nessa classificação de sedimentação gravitacional? Não tem problema não. Terminando de assistir esse vídeo, ou então melhor, dá um pause agora, volta lá no nosso canal do YouTube e vai lá no nosso bate-papo sobre sedimentação gravitacional. Vê como que é a sedimentação tipo 1, 2, 3 e 4, entende e volta para cá e continua daqui em diante, beleza? Ou é claro, se quiser, terminem aqui esse vídeo e depois vão lá. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que esses assuntos, eles estão todos amarrados e a gente oferece a vocês a forma de compreendê-los na amplitude, entendeu? Então, não deixem isso passar. Bom, continuando,
O fato é que esse floco biológico no decantador secundário sofrerá sedimentação gravitacional, tipo 2, aliás, tipo 3 e tipo 4. Ao ponto de que essa compressão na biomassa, aqui no fundo do decantador secundário, pode chegar ao ponto de mais que dobrar a concentração de SSV aqui, em relação à concentração de SSV no tanque de aeração. E o resultado disso é a clarificação do efluente, uma separação, digamos que ótima, dos flocos, da parte sólida, da parte líquida, o efluente tratado, gerando um efluente tratado com sólidos sedimentáveis menor que 1 ml por litro, para não só atender aos prerrogativos da legislação no que tange ao lançamento de efluente em corpos receptores, no que diz respeito a esse parâmetro, mas também para termos a certeza de que o nosso floco biológico, nossa biomassa, ela está aqui retida no decantador secundário. Pois bem, meus caros e minhas caras, para que isso aconteça, para que essa biomassa ela fique devidamente retida no decantador secundário, nós precisamos ter uma ideia de como esse floco biológico, como essa biomassa se comporta em relação à sua sedimentabilidade, e aí a gente chega no astro do bate-papo, o índice volumétrico do lodo, o IVL. Galera, o IVL é o volume ocupado por 1 grama de lodo biológico. Ele vai me dizer como que o nosso lodo está sedimentando, qual que é o comportamento do nosso lodo biológico no decantador secundário. E ele é super simples de ser determinado. O IVL é a razão dos sólidos sedimentáveis em 30 minutos pelos sólidos em suspensão totais. Estou multiplicando aqui por 1.000 só para ajustar aqui essa unidade, miligrama, para passar para grama. O IVL ele é expresso, portanto, em ml é ótimo, hein? ml por grama. E qual que é a vantagem dele? Ele relaciona o volume do lodo e a massa que esse lodo possui, porque essas duas grandezas elas estão interagindo e dando origem a uma terceira grandeza, que é a velocidade de sedimentação e a capacidade de compactação. Imagina assim, para sermos bem lúdicos. Imagina que eu tenho 1 quilo de ouro e 1 quilo de algodão. Eu tenho a mesma massa. Mas esses elementos, 1 quilo de ouro e 1 quilo de algodão, ocupam o mesmo volume? É claro que não. 1 quilo de ouro ocupa menos volume que 1 quilo de algodão. Então, digamos que a biomassa, o lodo biológico, dependendo da sua biofloculação, dependendo da estrutura do floco formado, ele pode compactar-se mais ou menos. E o IVL é a ferramenta que me mostra como isso está acontecendo. E olha como o teste é simples. Eu vou lá no tanque de aeração, pego com um balde um volume de um pouco mais de 1 litro da biomassa em suspensão, transfiro homogenizo antes com muito cuidado com uma bagueta e transfiro cuidadosamente para uma proveta de 1 litro. Por que cuidadosamente? Porque eu não quero quebrar, eu não quero desflocular o meu floco biológico. Então, eu transfiro com muito cuidado para a proveta de 1 litro e conto 30 minutos. Passado 30 minutos, eu faço a leitura dos sólidos sedimentáveis e expresso em ml por litro, muito parecido com os sólidos sedimentáveis lá do efluente final. Pego esse valor e aguardo sair o resultado dos sólidos em suspensão totais. Por quê? Porque quando eu coletei a alíquota para fazer essa análise aqui, eu já separei um volume, mandei para o laboratório para determinar o SST. E aí, vejamos, supondo que meus sólidos sedimentáveis, a leitura me oferece 470 ml por litro, faltou aqui o barra litro, hein? Olha lá, Fábio, vamos prestar atenção. E os sólidos em suspensão totais são 3.550 miligramas por litro. O IVL vai ser 470 dividido por 3.550 vezes 1.000. Portanto, o meu índice volumétrico do lodo é igual a 132 ml por grama, ou seja, cada grama do meu lodo ocupa 132 ml. Isso é bom ou é ruim? Boa pergunta. Mas antes disso, galera, eu vou contar uma coisa para vocês. O que eu mostrei até agora é como o pessoal mais antigo fala, é ensinar vigário a rezar, é chover no molhado. Porque eu garanto que todos vocês, ou a maioria esmagadora de vocês que estão agora assistindo a esse bate-papo, sabem como que é feito o IVL.
Mas talvez o que boa parte de vocês não saibam é que nós fazemos IVL de uma forma adaptada. Nós não seguimos as recomendações do Standard Methods. Se vocês pegarem lá o Standard Methods, no método 2710D, vocês vão ver que não é desse jeito. O método 27D, ele mostra que temos que ter um aparato todo montado para fazermos a análise do IVL. E olha só que interessante. Ó, a gente vai pegar 1 litro da biomassa, do lodo biológico, vamos transferir para esse cilindro graduado de 1 litro, mas, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um motor, e aqui dentro tem uma pá, uma hélicezinha com agitação. O Standard Methods, ele recomenda não, ele diz que o IVL é feito. O que você tem que fazer então? Transferir o lodo, liga a agitação e aciona o cronômetro simultaneamente e mantém por 30 minutos. Durante os 30 minutos do IVL, o teu lodo aqui dentro vai estar em mistura e essa agitação até 4 RPMs. Ou seja, uma agitação bem pequenininha, mas o suficiente. Sabe para quê, galera? Para evitar efeito de parede. Evitar que o nosso floco ele fique preso na parede do cilindro. Tentar, ao máximo, simular o que acontece no decantador secundário. Então, vejam, nós não fazemos IVL desse jeito. Mas fizemos de uma forma mais, digamos que permita-nos rotineiramente aplicar o IVL com um pouquinho, talvez, de perda na qualidade, mas nada absurdo. Porém, é louvável que saibamos que há uma metodologia para o IVL, e essa metodologia é isso aqui. Eu mantenho o meu lodo numa agitação bem suave ao longo dos 30 minutos. Passou os 30 minutos, aí, é claro, eu interrompo a agitação e faço a leitura, ok? E aí, como que eu vou saber se está bom ou não? Para isso é que existe a literatura. Não nos faltam excelentes pesquisadores para nos dar ideia da sedimentabilidade com base no IVL. De uma forma geral, o que a gente percebe? Que IVL de 100 para baixo, aliás, na verdade, de 200 ml por grama para baixo, tá bom. Se o meu lodo biológico tiver um IVL até 200, eu posso me dar por satisfeito, porque a maioria dos autores aqui, estamos falando de von Sperling, Jordan e Pessoa, Van Handel e Maré, Froest, eles nos mostram isso, que até 200 ml por grama, o lodo tem uma sedimentabilidade mediana. O desejável é claro que esteja aqui, ó, até 100. Mas até 200 está sob controle. Passou disso, aí tem que ligar o sinal de alerta, porque o meu lodo ele não está tendo um bom comportamento em termos de sedimentabilidade. Ele não está se compactando. E qual que é o problema disso? É que há um risco iminente desse lodo biológico não sedimentando bem, não se compactando bem, dele eventualmente ficar muito próximo da saída do meu efluente final e ser arrastado pelo meu efluente final. E aí isso vai acabar impactando negativamente na eficiência do processo, porque além desse lodo ser DBO, também vai aumentar o meu sólido sedimentáveis, ou seja, a arraste de lodo no efluente final por má sedimentabilidade do lodo não é bom. E o IVL é a ferramenta que me permite monitorar rotineiramente essa característica no meu lodo biológico para que eu não seja pego de surpresa. Mas isso não é tudo. Galera, o IVL é essa análise fácil de ser feita, que me fala do comportamento acerca da sedimentabilidade do lodo no decantador secundário, mas que me traz outras informações. O que a gente pode tirar do IVL? Ele tem uma relação direta com a relação. Oh, que lindo, hein? É maravilhoso. Ele tem uma relação direta com a relação alimento-microorganismo. São parâmetros que um influencia o outro. Porque vejam só, a relação alimento-microorganismo, dentro de uma faixa, ela provoca uma boa sedimentabilidade. Estamos falando aí, na verdade, de 0,2 até 0,5, 0,6. Conseguimos enxergar uma boa sedimentabilidade do lodo, ou seja, bons IVLs. Está vendo aqui? Ó, IVL aí até 50. Porém, quando o nosso processo apresenta uma relação AM muito baixa ou muito alta,
essa sedimentabilidade é afetada de forma negativa, fazendo com que o lodo biológico ele não sedimente bem. Por quê, galera? Por quê? Qual que é a relação entre a relação AM e o IVL? Vamos ver? Bom, ah, a sedimentabilidade do lodo é uma característica do floco biológico. Quanto mais coeso, mais pesado, mais parrudo é esse floco biológico, maior é o seu diâmetro, maior é a velocidade de sedimentação. Quanto mais pesado ele é, maior é a capacidade de compressibilidade, lá na sedimentação do tipo 4. E o que que eu tenho que ter, então? Eu tenho que ter, portanto, uma boa biofloculação, uma boa formação do floco. E quem é que forma o floco? Quem é? O consórcio de bactérias filamentosas e formadoras de floco. E como eu mostrei lá no primeiro slide, e como conversei com vocês no bate-papo anterior, é necessário que essa população de bactérias esteja equilibrada, para que as formadoras de floco e as filamentosas deem origem a flocos biológicos de diâmetro bom para sua sedimentação. Agora, o que que acontece? Galera, descobriu-se que as bactérias filamentosas, quando estão num ambiente com baixa oferta de substrato, elas têm uma habilidade de conseguir sobreviver e manter uma taxa de reprodução maior do que as bactérias formadoras de floco. Dessa forma, uma relação AM baixa favorece o crescimento e desenvolvimento da população de bactérias filamentosas, podendo provocar o booking filamentoso. Por outro lado, quando temos um excesso de substrato na fase líquida, isso pode favorecer as bactérias formadoras de floco, que estão em maior número do que as bactérias filamentosas, e esse aumento das bactérias formadoras de floco pode dar origem a um outro problema, ao floco disperso. Então, a alta relação alimento-microorganismo pode criar condições favoráveis para esse desequilíbrio. Vejam que interessante. Eu tenho que ter uma relação AM que mantenha essas duas populações em equilíbrio. Quando essa relação AM é perturbada, ela não é bem aplicada, por melhor dizer, ela vai favorecer um ou outro conjunto de micro-organismos. A baixa relação AM favorece as filamentosas. A alta relação AM favorece as formadoras de floco. E em ambas as situações vão afetar a biofloculação, prejudicando a formação do floco, que prejudica a sedimentabilidade, que gera um IVL ruim. Então, quando o meu IVL ele dá um resultado ruim, o que que eu tenho que fazer? Dar uma olhada na minha relação AM. Porque se o meu IVL está ruim, é porque a minha relação AM pode estar desbalanceada. Eu posso ter perdido o controle na imposição desse parâmetro operacional no meu processo. Olha só, então, com a análise de IVL, eu consigo ter inferências a respeito desse importante parâmetro operacional que é a relação AM. Um outro ponto importante que a análise de IVL me permite observar é em relação à desnitrificação, sobretudo quando ela não foi programada para que ocorra no meu sistema de tratamento. Bom, o que é a desnitrificação? Vamos primeiro ver o que é a nitrificação. A nitrificação é um processo biológico que também já conversamos sobre ela, está lá no nosso bate-papo. Deem uma olhada lá, olha só, novamente, como os assuntos eles se somam e se conversam. E como eu tenho que realmente ter essa possibilidade de ter acesso rápido à informação. Tá lá, galera, no bate-papo, rapidinho, facinho, vocês vão entender minimamente o que é a nitrificação, que é uma conversão biológica da amônia em nitrito e do nitrito a nitrato, feito por bactérias quimioautotróficas aeróbias. Então, ela vai acontecer no tanque de aeração. A nitrificação, ela vai transformar o nitrogênio amoniacal em nitrato. Pois bem, esse nitrato, se ele se acumular aqui no fundo do decantador secundário, nessa minha biomassa, que sedimenta por compressão, que gera um ambiente anóxico, porque essa biomassa bem compactada aqui impede a transferência de oxigênio. Então, o que é o ambiente anóxico mesmo? Estão lembrados? Ambiente anóxico é quando eu tenho ausência de oxigênio e presença de nitrato. Nesse ambiente anóxico, bactérias heterotróficas facultativas que estão aqui vão utilizar o nitrato como aceptor final de elétron, vão substituir o oxigênio pelo nitrato. Vão usar o nitrato para oxidar a matéria orgânica. E nessa utilização do nitrato na oxidação da matéria orgânica,
Essas bactérias heterotróficas facultativas promovem a desnitrificação, convertendo nitrato em nitrogênio gasoso. Esse nitrogênio gasoso começa a se acumular aqui no fundo do decantador secundário. E ele vai se acumulando. E no dado momento, meus amigos e minhas amigas, sabe o que vai acontecer? Isso aqui, ó. O lodo vai flotar. Eu vou ter uma massa gigantesca de lodo subindo e indo embora no meu efluente final. Além de eu correr o risco iminente de perder a minha biomassa, eu ainda prejudico a qualidade do meu efluente final. Logo, durante o ensaio do IVL, quando eu deixo lá o meu lodo na proveta por 30 minutos para sedimentar, na maioria das vezes é tempo suficiente para que o fenômeno da desnitrificação aconteça e eu veja isso ocorrendo. Meu lodo flotando bonitinho, galera. É até bonito. Não fosse trágico, seria bonito de se ver. Então, tá aí mais uma grande vantagem de eu fazer o meu IVL rotineiramente. A oportunidade de avaliar se o meu processo não está flertando com uma desnitrificação não desejável no decantador secundário. Poderia perguntar para vocês, mas por que que isso está acontecendo? Mas eu não vou fazer isso não, tá? Porque esse assunto para um outro momento e já conversamos sobre isso, tá? O porquê que tá, por que que isso acontece? Se vocês tiverem alguma dúvida, interajam conosco aí no chat, que aí a gente vai conversando. O fato é que essa situação ela é muito recorrente. Quando o processo de tratamento ele não prevê, um lodo ativado não prevê nitrificação, e ela acaba acontecendo, gerando nitrato, e o nitrato no decantador secundário desnitrificando e levando embora o meu lodo, criando um problema seríssimo para a qualidade do meu efluente tratado. Então, meus caros e minhas caras, vejam só, o IVL, ele me fala da sedimentabilidade do lodo, se eu terei um lodo que sedimenta bem, portanto, um efluente bem clarificado. O IVL me oferece informações a respeito do parâmetro operacional, relação alimento-microorganismo, e o IVL me oferece condições de avaliar eventual desnitrificação do processo. Tudo isso numa análise simples e fácil e barata de ser feita. Mas essa análise, a gente tem que ter alguns cuidados com o IVL, galera. Porque muitas vezes a gente maltrata o IVL. Vejam só, isso aqui ó, é depois dos 30 minutos de sedimentação. Ou seja, foi colocado esse lodo na proveta, deixou-se 30 minutos e isso foi o sedimentado. 920 ml por litro. Oh, eu esqueci sempre aqui por litro, já é a segunda vez. São os sólidos sedimentáveis desse lodo biológico. Uma análise de SST desse lodo biológico deu a concentração de 6.550 miligramas por litro. Galera, se eu calcular o IVL desse lodo, eu vou ter um IVL de 140 ml por grama. Vou lá na tabelinha e vejo que isso é um bom IVL. Ou seja, essa minha biomassa sedimenta bem, compacta-se bem. Mas olha só o que está acontecendo aqui. Eu estou com um excesso de lodo. Eu estou com muito lodo biológico no meu tanque de aeração. Não adianta esse lodo sedimentar bem, por mais que ele sedimente bem, a interface dele vai ser muito próxima da saída do meu efluente final. Será inevitável o arraste dessa biomassa no meu efluente final. Esse excesso de lodo precisa ser muito bem investigado. Precisa entender como que está a gestão de retirada intencional do excesso de lodo. Se está sendo feito ou não, e se está sendo feito, está correto. A retirada de lodo, ela está atendendo ao parâmetro idade do lodo? Está sendo feito bonitinho? Ou a retirada de lodo, ela está seguindo os parâmetros da linha de tratamento de lodo, da capacidade da centrífuga ou do filtro prensa de placas em receber o lodo? E com isso o lodo está se acumulando no meu tanque de aeração. Então, é muito importante que a gente olhe esse resultado, mas observe, aproveita. Eu preciso ter esses dois aqui, ó, porque senão eu posso ter uma informação mal interpretada. Se alguém me der esse resultado aqui, eu vou dizer, caramba, o teu lodo está sedimentando muito bem, parabéns. Mas olha só como é que tá. O processo não está bom. Isso aqui também, galera, pelo amor de Deus, um cone Imhoff desse daqui custa uns R$ 300. Uma proveta dessa aqui custa talvez menos que isso. Cone Imhoff é para sólidos sedimentáveis do efluente final. Por quê? Porque a leitura
para atender a legislação, tem que ser menor que 1 ml por litro. Eu não consigo ler 1 ml por litro aqui na proveta, mas eu consigo ler menos que 1 ml por litro aqui no cone. É por isso que a gente usa cone Imhoff para fazer sólidos sedimentáveis do efluente final. Eu não uso o cone para fazer sólidos sedimentáveis no meu reator biológico. Por quê? Ora, se acabei de conversar com vocês que o Standard Metals ele cria toda uma estrutura, um equipamento para proporcionar boas condições de avaliação da sedimentabilidade do lodo, para evitar efeito de parede, e a gente não faz isso e usa uma proveta, só a proveta, que é o cilindro graduado que tem lá naquele equipamento que o Standard Metals coloca para a gente. Imagina então esse cone fechado aqui, como o efeito de parede não é maior. Meu resultado vai estar errado, galera. Não se faz sólidos sedimentáveis de biomassa, de conteúdo tangueiração em cone Imhoff. E também, galera, por mais que seja difícil a vida, por mais que eu não tenha informações que me ofereçam, eu tenho que lutar contra isso, contra não ter informações. Não dá para usar, não é possível usar os sólidos sedimentáveis da biomassa como gestão de descarte do mundo. Infelizmente, isso acaba sendo uma realidade das nossas estações de tratamento de esgoto que trabalham, que operam lodos ativados. A operação acaba fazendo os sólidos sedimentáveis para saber a hora que tem que descartar lodo. Mas, galera, isso é empírico demais, é errado demais, porque o volume não condiz com a massa. Esse volume aqui não me traz nenhuma informação, porque eu não sei qual é a massa que está aqui. E quando eu faço um descarte baseado só no volume, eu posso estar jogando mais ou menos micro-organismos. E isso tem uma repercussão direta na idade do lodo. Eu estarei com uma idade do lodo errada. Eu não estou controlando a idade do lodo. Então, isso aqui, infelizmente, meus amigos e minhas amigas, é uma forma errada. Eu tenho que lutar para ter condições de impor a idade do lodo, de saber qual é o volume, a vazão de descarte de lodo que eu tenho que ter com base na determinação analítica do SSV, do trem de aeração e da linha de retorno de lodo, para ter o balanço de massa certinho e saber o quanto eu tenho que descartar de lodo do meu sistema para ter uma idade do lodo de 8, 10, 30 dias. Isso aqui, galera, é um artifício muito, muito inválido. Perfeito? Bom, é isso aí, meus amigos e minhas amigas. Eu espero ter trazido informações interessantes para vocês, tenha agregado conhecimento e despertado a vontade de cada vez mais estudar o saneamento e ver como os assuntos, todos eles, estão amarrados. É tudo, um desencadeia o outro. Por isso temos que conhecer e por isso que temos que compartilhar informação, para que quanto mais pessoas tenham acesso a essas informações, melhor elas se tornem e melhor torne-se o trabalho que elas executam em suas estações de tratamento de esgoto. Por isso, peço a vocês, deem o likezinho aí para nós. É rápido e indolor. E vocês estarão ajudando-nos a mostrar para o robozinho do Google que somos relevantes e que ele pode nos mandar aí, disparar para a gente cada vez mais, aumentando o nosso alcance, para que as pessoas possam cada vez mais receber o nosso conteúdo. Sigam-nos em nossas redes sociais. Temos cursos, temos descontos para vocês e temos esses materiais que ajudam vocês no dia a dia. Espero vê-los novamente daqui a 15 dias em um novo bate-papo e até lá, cuidem-se. E eu vou me despedindo, dando aquele bye-bye para vocês. Até!